Bem-vindos de volta, estamos novamente aqui no Projetor e hoje vamos falar sobre a temporada do Ouro 2018. Meu nome é Denis e aqui no Projetor a gente vai abordar toda semana algum assunto relacionado ao mundo do cinema, sobre séries de televisão ou sobre algum filme muito querido ou muito odiado. Dessa vez a gente vai falar sobre a temporada do Ouro 2018, que é essa época do ano em que os prêmios estão a toda e os cinéfilos ficam todos oriçados para saber quem será o grande vencedor. Todo ano é a mesma coisa. Chega no final, os blockbusters ficam lá atrás, lá para julho, no verão americano, e os filmes cabeça começam a dominar as salas de cinema. Pra gente cinéfilo fica tudo bem. Essa temporada do Ouro não é diferente. Desde novembro, lá para dezembro, os filmes começaram a estrear nos Estados Unidos, geralmente em circuito fechado, o que quer dizer que eles estão aptos a serem votados. Isso quer dizer que o Globo de Ouro, o SAG Awards e principalmente o Oscar, que é o que todo mundo espera afinal de contas, começa a dar atenção para os diretores, atores, roteiristas e toda a parte técnica e visual dos filmes. Mas o que é a temporada do Ouro, que eu tanto falo? Bom, a temporada do Ouro é aquela época do ano em que os estúdios começam a liberar os filmes para as premiações. Agora, como dividir? O cinema é dividido basicamente em duas épocas. A época dos blockbusters, que é sobretudo no verão norte-americano, junho, julho, agosto. E o inverno, que é a época em que os estúdios lançam para os prêmios os filmes. Geralmente são filmes mais cabeça, mais feitos por diretores reconhecidos, renomados, ou com temáticas mais polêmicas. Então, sobretudo, a temporada do Ouro é a época em que os estúdios pensam de maneira política, não só financeira. Agora, como funciona essa temporada? Bom, os filmes são lançados, geralmente em circuito fechado, e são enviados para determinados votantes. Então eles enviam para os críticos de cinema, para os grandes jornais, para os influenciadores digitais, no caso de hoje em dia. Eles enviam para quem é importante lá em Hollywood, sobretudo Hollywood, lembrando que a temporada do Ouro é sobre o cinema norte-americano. Existem milhares de festivais, inclusive os brasileiros, que têm filmes sensacionais, mas neste caso é a temporada do Ouro sobre o cinema norte-americano. O Oscar é sobre o cinema norte-americano, não vamos esquecer isso. Quer gostemos ou não, o Oscar está ali há 90 anos promovendo filmes, diretores, artistas, criando todo o glamour em cima do cinema deles. E isso faz o quê? Faz com que toda a indústria cinematográfica, não só a norte-americana, como a brasileira, a europeia, a indiana, que é a maior do mundo, mas a chinesa também, faz com que o cinema gire. Então, financeiramente, a indústria cinematográfica, nessa época da temporada do Ouro, ela é bastante voltada para a política, para a parte em que as pessoas promovem os seus filmes e fazem com que determinados artistas, atores, diretores, enfim, toda a parte técnica e artística de um filme seja promovida politicamente. A temporada de Ouro, ela se divide entre diversos prêmios, mas sobretudo três. O Globo de Ouro, o SAG Awards e o Oscar. Dentre eles existem todos os prêmios dos sindicatos, como o sindicato dos diretores, dos fotógrafos, dos roteiristas, dos produtores, direção de arte, enfim, todos eles. Também temos o BAFTA, que é a premiação do cinema inglês, né, o cinema britânico, que é bastante influente na indústria cinematográfica. E temos o Annie Awards, o Critics' Choice Awards. Todos eles fazem parte dessa longa caminhada que culmina no Oscar. O Oscar é o último dos prêmios dessa temporada. Isso quer dizer o quê? Que durante todo esse percurso, durante os nomeados que começam lá para novembro, principalmente em dezembro, agora em janeiro também tem bastante premiados, tem bastante premiações, faz com que toda a indústria se movimente em cima desses prêmios. Mas eu vou citar aqui, para a gente falar da temporada do Ouro de 2018, dentro desses três principais prêmios: o Globo de Ouro, o SAG Awards e o Oscar.
O Globo de Ouro é feito pela Associação dos Críticos da Imprensa Estrangeira de Hollywood, ou seja, ela é feita por jornalistas do mundo inteiro e esse ano comemorou 75 anos. Como funciona? Ele premia tanto a parte de cinema quanto a parte de televisão numa cerimônia bastante glamurosa, mas ainda assim descontraída, em que todos sentam, bebem, conversam e celebram o cinema hollywoodiano. O Globo de Ouro, como muitos dizem, ele não influencia tanto no Oscar, porque a forma como é votado, a forma como eles votam nos vencedores e até mesmo nos indicados, que muitas vezes passam do limite da falta de qualidade, como a gente gosta de falar, ele funciona porque a imprensa estrangeira nomeia os seus favoritos e ali começam as influências. O Globo de Ouro costuma ter os seus indicados lançados em dezembro e a premiação sempre ocorre no começo de janeiro. Dentro do Globo de Ouro também há dois tipos de categorias para o cinema, que é o nosso foco aqui. Tem a parte comédia ou musical, que eles nomeiam filmes engraçados ou musicais, ou que eles consideram que sejam musicais ou que eles consideram que sejam engraçados, assim como ator principal em comédia musical, atriz principal em comédia musical, e todos esses que eu falei também em drama. Então, melhor filme em drama, melhor ator em drama, melhor atriz em drama, e aí os coadjuvantes, que é geral, atriz coadjuvante e ator coadjuvante. O Globo de Ouro gosta de premiar aqueles que se tornam mais populares. Então, a gente pode assistir nos últimos anos que bastante artistas frequentam o tapete vermelho e a cerimônia do Globo de Ouro. Isso quer dizer o quê? Que eles gostam da audiência que eles proporcionam e o impulsionamento que eles fazem na carreira de artistas. Nem sempre são artistas que, se nós pararmos para pensar, mereciam algum prêmio ou sequer indicações. Mas o Globo de Ouro funciona assim, esse é o meio dele. Ele é relevante para o Oscar lá na frente? Nem tanto, cada vez menos para falar a verdade. Mas ainda assim é relevante para a indústria do cinema porque é um prêmio que todo mundo gosta de assistir. Já o SAG Awards, ou Screen Actors Guild, que é um prêmio feito pelo Sindicato dos Atores lá dos Estados Unidos, de Hollywood. É um prêmio que se tornou cada vez mais popular com o passar dos anos, porque ele também celebra a parte televisiva e a cinematográfica, mas uma cerimônia um pouco mais dinâmica, sem muita enrolação. O Globo de Ouro ainda tem muita parte política e muita gente não gosta. Tem gente que gosta de assistir o prêmio para saber quem ganha. A diferença, além disso, é que o SAG Awards é feito por atores para eleger atores. Então as chances dele se tornar um prêmio um pouco mais de crédito, conforme os cinéfilos gostam tanto de falar, é que os atores votam nos atores e eles não deixam passar geralmente papéis ou atores canastrões. Qual é a influência do SAG Awards para o Oscar, que é o último prêmio? No Oscar, cada categoria vota na sua indicação. Então é assim, os atores votam em atores, os diretores de fotografia em diretores de fotografia, design de produção em design de produção e assim vai. E todos votam na categoria de melhor filme. Por isso que lá quando a gente vê os prêmios dos sindicatos, sejam eles do diretor ou do produtor, ou que seja, ou o SAG Awards, que é o que a gente está falando, a influência do SAG no Oscar é muito maior. Porque os atores votam nos atores e no Oscar também os atores votam nos atores. Às vezes há divergências, poucas, e pouquíssimas vezes também vencedores do SAG não venceram o Oscar. A exemplo de exceções, o ano passado o Denzel Washington venceu por Um Limite Entre Nós e no Oscar Casey Affleck por Manchester à beira-mar. Esse ano o SAG fez 24 anos e o Oscar faz 90 anos. A gente viu esses dias os indicados ao Oscar numa cerimônia um pouquinho diferente, que eles fizeram aqueles videozinhos para as primeiras categorias, o que eu achei bem bacana, foi divertido, porque afinal um prêmio é showbiz, então não adianta a gente querer só indicações e coisa rápida, porque não é assim que funciona. Quem assiste o Oscar sabe também que é um prêmio bem longo. Mas nos seus 90 anos o Oscar já elegeu muita gente boa e também muita gente ruim. É importante ressaltar aqui que é um prêmio. Não quer dizer que o melhor filme seja sequer indicado. Não quer dizer que o melhor ator ganhe. Quer dizer que é um prêmio feito pela indústria de Hollywood por o que todos gostam de lembrar, a maior parte de homens de meia idade, brancos e conservadores.
Cada vez mais isso entra em pauta de discussões pela diversidade, seja ela sexual, ou étnica, ou religiosa, o que seja. E é fundamental porque cada vez mais o cinema é representado para todos. E nada melhor do que termos votantes diversos para eleger os filmes, atores, diretores de fotografia e por aí vai. Então, nesses 90 anos, o Oscar já fez muita besteira, mas também já fez muita coisa que impulsionou o cinema. Na verdade, o Oscar serve para isso. Ele é um prêmio longo, muita gente não gosta porque é chato, porque fica cheio de blá blá blá, mimimi, os discursos que não acabam nunca, mas a importância do Oscar para a indústria cinematográfica do mundo é essencial, isso ninguém pode negar. É só a gente ver o caso do Lado Cidade de Deus, quando foi tardiamente indicado, porque ele foi indicado um ano depois do que ele foi lançado. Ele foi lançado em 2002 e esteve no Oscar em 2004. Eu não tenho certeza se foi isso mesmo, mas porque ele se tornou apto a ser indicado nas categorias técnicas, não o melhor filme. E foi lá que Fernando Meirelles foi indicado, foi reconhecido, aquela cena da galinha que todo mundo acompanhou. E se a gente parar e acompanhar os filmes do estilo do Fernando Meirelles de lá pra cá, a gente sabe que muita coisa foi influenciada. Ele influenciou muita gente. Isso é só um exemplo, que eu tô citando um exemplo brasileiro, que é uma raridade no Oscar. Mas a gente pode ver diretores como o Quem Quer Ser um Milionário, também tem uma cena muito parecida, e assim vai. Enfim, isso é um pouquinho da influência do Oscar. E esse é um pouco do significado da temporada do Ouro 2018. Mas a temporada do Ouro significa um liquidificador de opiniões, de influências, de divergências, de polêmicas. A gente sabe que os filmes não agradam a todos, nem estão aí para isso. Cada um vai agradar o seu nicho, que é para isso que o Oscar serve e todos os outros prêmios também. Mas não deixa de ser interessante acompanhar a diversidade e a discussão que sempre é colocada em pauta. Essa é a época em que há um ápice no mundo do cinema, pois esse liquidificador de opiniões faz com que as pessoas enxerguem novos trabalhos, novos artistas. Há também o consagramento de diversos outros artistas, às vezes uma despedida de um autor que morreu ou que vai deixar de atuar, como a gente bem sabe que existe um caso nesse Oscar. E é a época de colocarmos em pauta os nossos favoritos e as nossas apostas. Nesse Oscar foram 9 indicados a melhor filme. Dentre os indicados a melhor filme temos Me Chame Pelo Seu Nome, um romance que foi dirigido por um diretor italiano que fez, se eu não me engano, aqueles 100 Escovadas Antes de Dormir, um filme potencialmente erótico, mas com conteúdo interessante. E tem sido elogiadíssimo pela crítica por quem assistiu, é um filme delicado, que conta com a interpretação do Timothée Chalamet, que inclusive está indicado a melhor ator, e do Armie Hammer, que não foi lembrado como ator ou ator coadjuvante, mas dizem que ele é tão fundamental quanto o principal. 2 filmes foram indicados e foram surpresa para a grande maioria. O primeiro é o novo trabalho do Paul Thomas Anderson, Trama Fantasma. É o trabalho, dizem, de despedida do Daniel Day-Lewis, vamos ver. Dizem que o trabalho dele está fantástico, inclusive está indicado a melhor ator. E O Destino de uma Nação, o trabalho do Joe Wright, é o diretor do Orgulho e Preconceito, do Desejo de Reparação. Ele é um diretor bastante minucioso e que parece que aqui encontrou no talento do Gary Oldman o que precisava para se tornar um épico sobre o Winston Churchill. Destaque nessa premiação. Ele teve algumas indicações, foram consideradas surpresas, mas é como eu disse, o Oscar não está aí para agradar a todos, nem quer dizer que é sinônimo de qualidade. Não sei, não assisti o filme ainda, espero não me decepcionar, porque o Joe Wright costuma acertar nos filmes. Um dos filmes que tem sido destaque em toda a temporada de premiações é lógico, é o The Post, A Guerra Secreta, como foi subtitulado aqui no Brasil. É nada mais do que o último trabalho de Steven Spielberg, que conta com a parceria inédita dos monstros consagrados do cinema, Meryl Streep e Tom Hanks. Dizem que o filme é muito bom, foi bastante elogiado por onde passou, mas aqui no Oscar parece que ele fez sucesso somente como filme, deixando Spielberg de lado, Tom Hanks de lado e algumas outras categorias também ficou de lado, nomeando mais uma vez Meryl Streep em sua 21ª nomeação. Enfim, bateu o próprio recorde.
Greta Gerwig sempre foi uma atriz do cinema alternativo. Ela sempre gostou de fazer filmes independentes, já trabalhou com Woody Allen, apesar de ter dito que se arrependeu, já trabalhou com Noah Baumbach, já trabalhou com diversos diretores, sempre gostou de não entrar para o mainstream da indústria cinematográfica. E parece que aqui, atuando como diretora desse filme, como roteirista, foi elogiadíssimo no Rotten Tomatoes, é o filme mais aprovado da história do site, passando Toy Story, que era o mais aprovado. Enfim, dizem que é um trabalho com bastante originalidade dela. Ele é o queridinho da temporada de premiações. Uma das surpresas do ano passado foi o Corra, um filme de suspense bastante original que aborda muito sobre racismo, sem parecer piegas ou documental, mas ainda assim conta com a originalidade de um roteiro bem amarrado e a interpretação do Daniel Kaluuya, que é fantástica, chama a atenção. Você deve ter visto algum pôster, algum trailer do filme com a cara dele no momento que sai a lágrima do olho dele em determinada cena do filme, e isso é hipnotizante. É um filme bastante original, divertido no sentido cinematográfico e causou bastante comoção pelo assunto que aborda. Então, nesse Oscar ele é um dos queridinhos do Oscar por merecimento, tendo pela 5ª vez na história do Oscar, em 90 anos, um diretor negro indicado, tendo merecidamente o trabalho do Daniel Kaluuya indicado, roteiro, filme e por aí vai. Corra merece ser visto. Outro filme que consegui assistir ano passado foi Dunkirk. Bom, é o último trabalho do Christopher Nolan, diretor da trilogia do Batman, diretor do A Origem, do Interestelar, do Amnésia, do Insônia, diretor bem bom, né? Como algumas pessoas dizem. Dunkirk é um colírio cinematográfico, é incrível, é tecnicamente perfeito, com um roteiro amarrado, sim, pode parecer um pouco lento para algumas pessoas, mas um roteiro simples, que na verdade ali está a complexidade daqueles que estiveram na guerra, e ele consegue abordar isso sobre os 3 ângulos, do céu, do mar e da terra. E nós sofremos nos 3 âmbitos e torcemos da mesma forma, independente de quem estiver ali, quem for o ator. Dunkirk é fantástico, merece ser visto, merece ser acompanhado numa tela grande, mas parece que os 2 favoritos, que eu deixei por último, são os grandes competidores dessa noite, pelo menos para melhor filme. Como diretor, nós já sabemos que o favoritismo do Guilherme Del Toro pode ser somente superado pela Greta Gerwig, parece ter um trabalho extraordinário, mas o Guilherme Del Toro está aí há muitos anos tentando conquistar o reconhecimento no panteão de Hollywood. Então pode ser que o seu A Forma da Água, um filme muito elogiado com a fantástica Sally Hawkins, parece que vai dominar um pouco essa premiação, porque ele tem 13 indicações, então pelo menos a parte técnica a gente sabe que vai ser difícil, apesar de que assisti Blade Runner 2049, torço bastante por esse filme, é um dos meus filmes favoritos do ano passado, mas A Forma da Água tá aí para roubar o prêmio de muita gente. O outro filme que ficou por último, parece que vai roubar o prêmio também de muita gente, é o 3 Anúncios para um Crime. É um filme que parece muito dos irmãos Coen, pelo que eu vi do trailer, pelo que eu vi falar, mas ele é dirigido pelo Martin McDonagh, não está concorrendo na categoria de melhor diretor, por isso que eu falo que o Guilherme tem um caminho livre, mas está concorrendo ao melhor filme e é o favorito na categoria de melhor atriz para Frances McDormand, que é casada com um dos irmãos Coen. Enfim, esses foram os 9 indicados ao melhor filme no Oscar. Falei um pouquinho sobre a temporada do Ouro, o que significa, o que quer dizer para Hollywood, o que quer dizer pra gente. Espero que tenha gostado do vídeo. E é isso aí, qualquer dúvida estou aqui. Tenham ótimos filmes. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing?
the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky.